Olá pessoal, vou estar comentando com vocês então a resolução das questões da última aula. Então olha só, essa primeira aí pode ter causado alguma confusão, né? Ele pergunta assim, a óptica geométrica estuda, então como a gente viu lá no vídeo, né, a parte da óptica ela é dividida em dois tópicos, a natureza da luz e a formação de imagens, que corresponde respectivamente à óptica física e à óptica geométrica. Então, a óptica física estuda a natureza da luz, saber do que ela é formada, né? Se ela é fóton, se ela é partícula, se ela é onda. Já a óptica geométrica se preocupa com a óptica da formação de imagem, como é que essa luz consegue formar imagens visíveis ao nosso olho. Então, são dois ramos da física diferentes. Então, óptica geométrica é a parte da formação de imagem. Já número 2 pergunta assim, uma das características da representação da luz na óptica geométrica é que os feixes são corpusculares, né? Não é preocupação da óptica geométrica isso. Então, seria número 2 aqui, ó, são independentes. Lembra que eu expliquei lá que são os feixes, eles podem cruzar um com o outro sem que um interfira no caminho do outro. Então, essa é a característica da representação da luz na óptica geométrica. Número 3. Qual o tipo de propagação da luz que aproxima os feixes e tende a formar imagens de tamanho menor? Né? Vimos lá também que o único tipo de propagação disso acontece na propagação convergente, né? Convergente, você tem a ideia de que os feixes estão tendendo a um único ponto, então como eles estão se aproximando, eles formam imagens de tamanho menor, diminui o tamanho da imagem que está sendo projetada. Pode acontecer, por exemplo, numa lente convergente ou num espelho convergente, que seria no caso do espelho côncavo, né? Onde ele converge ali, ó, os feixes dependendo da distância que você está dele. Então, a propagação convergente é que diminui o tamanho da imagem. A número 4. O fenômeno responsável pela formação da imagem nos espelhos é a reflexão. Isso aqui é bem tranquilinho, né? Reflexão é o fenômeno responsável por essa formação de imagem. Número 5. Um copo está posicionado a 2 metros de distância de um espelho plano. Qual a distância deste copo até a sua imagem virtual? Como vimos lá, no espelho plano, a distância do objeto real até o espelho é a mesma distância do espelho até o objeto virtual. Só que aí, né, conforme a pergunta aqui, pode causar alguma confusão, porque ele dá a distância do objeto ao espelho e quer saber a distância do objeto em relação ao objeto virtual. Então, olha só, se você tem lá do objeto real até o espelho é 2 metros, e do espelho até o objeto virtual você tem mais 2 metros, porque essas distâncias são iguais no espelho plano. Então você teria, na verdade, 4 metros de distância do objeto real até o objeto virtual, né? A distância do objeto até o objeto virtual e não até o espelho. Número 6. Os espelhos esféricos podem ser classificados como espelho esférico. Nós temos dois tipos, né? O côncavo e o convexo. Essa aqui era bem tranquila. No espelho côncavo, os feixes de luz se concentram no foco, né? Lembrando que o foco é o ponto onde o espelho concentra toda a sua emissão de luz e ocorre a inversão da imagem. Cuidado para não confundir então com o centro de curvatura, que seria o centro geométrico do espelho, não necessariamente a região onde você concentraria os feixes de luz. Então, onde que concentra os feixes? No foco. Número 8. A parte externa reflexiva de uma bolinha de árvore de Natal se comporta como um espelho convexo, né? Semelhante àqueles espelhos de supermercado, aqueles que eu dei exemplo no vídeo lá. Então, a parte externa da bolinha de Natal, aquela parte reflexiva, como se fosse a parte externa, por exemplo, de uma colher, ela é um espelho convexo. É correto afirmar que a imagem da bandeira do Brasil aparece no espelho dessa forma, pois o espelho é? Então, na imagem lá que eu mostrei, a figura da bandeira do Brasil aparece de cabeça para baixo no espelho a qual ela está de frente, né? Isso só acontece se ela estiver diante de um espelho côncavo, né? Lembrando que só o espelho côncavo é que, dependendo da posição, ele consegue inverter a imagem. Então, o espelho convexo não é capaz de fazer essa inversão. Então, somente se a imagem aparece invertida diante de um espelho, é porque ele é côncavo. Qual a distância focal de um espelho que possui um raio de curvatura de 3 metros? Isso aqui nós vimos lá também, né? O raio de curvatura
sendo 3, para achar a distância focal, basta você dividir isso aqui por 2, né? A distância focal é a metade do raio de curvatura. Então, 3 dividido por 2 dá 1,5 metro e meio de distância. A distância focal seria onde estaria o foco do espelho.